Aí já está transmitido? Já, né? Agora apareceu vermelho aqui. Agora estamos transmitindo aí. Na Uniara, então... Já manda um boa noite? Já, acho que sim. Nada a ver, Gleito. Deixa eu deixar a tela cheia aqui. Nós já estamos no XDA já, né? Você me ensinar. A gente já está aparecendo? Ó, tem uma pessoa vendo, que deve ser a minha mãe. Gente, eu mandei o link para muita gente, não é possível. Ixi, aguarda. Vou jogar para a Uniara, então, pode? Não, mas o povo... Não, é normal, daqui a pouco tem 20, e então... aí vai mudando. Posso jogar lá, então? Posso jogar lá? Vai, pode falar. Pode. 3, 2, 1. Ótima noite. Tá funcionando, Adê? Tá funcionando? Estamos redondos agora? Tá funcionando sim. Uhul. Beleza, ótima noite, pessoal. Tudo bem, pessoal? Ótima noite, pessoal aluno, pessoal que não é aluno. Pessoal que está nessa ótima noite quente e agradável. Aqui está quente e agradável. E, pessoal, então hoje é o nosso encontro do XDA, do capítulo local do XDA São Carlos Araraquara, juntamente com o ciclo de estudos em design da Uniara. E esse evento que a gente está promovendo hoje também é meio que fazendo um coro assim, para esse movimento do Dia Mundial do Design de Interação, cujo tema, né? Peraí, deixa eu pegar aqui, compartilhar aqui com vocês a tela. Coloquei. O tema do Dia Mundial do Design de Interação, que é na próxima quarta, no entanto, eles já estão, né, mapeando os eventos locais das comunidades, né, das comunidades que estão espalhadas pelo mundo, né. Então, o tema do Dia Mundial do Design de Interação desse ano é solidariedade e transformação. E aqui, tem um calendário com vários eventos, né, quando você vai em eventos, então tem... esses que estão marcados para o dia e todos os que estão marcados para outros dias. Por exemplo, o nosso aqui, né, nós estamos aqui, eles marcaram como São Carlos, porque a gente é São Carlos / Araraquara, né, mas nós estamos aqui, então, fazendo parte desse movimento aqui. E, além disso, então, deixa eu ver aqui, perdendo o roteirinho, né, como dissemos, faz parte também do ciclo de estudos em design digital e jogos digitais da Uniara, que começou na segunda-feira, né, Gleison? Isso aí, vai terminar na sexta-feira, então... O setup tá bem legal, né? A Fer aí veio compor essa noite com maestria também, vai estar bem bacana. Então, pessoal, boa noite para todo mundo. Te contar que no comecinho o áudio nosso estava mudo, então deu um delayzinho de leve de alguns segundos, mas a galera relaxa, fica tranquila que tá tranquilo. Eles pegaram do Uniara para frente. Pessoal, então boa noite oficialmente. Mas foi cagada minha, esse foi cagada minha mesmo, na hora que eu desmutei. Mas pegou o Uniara, tá bom. Pegou daí para frente, foi bem no comecinho mesmo, foram coisas de segundinhos ali, e o delay da internet, né? Gente, mas é isso. Eu vou estar aqui no backstage, qualquer coisa, eu venho correndo e ajudo todo mundo, ou eu saio correndo e não ajudo ninguém. Brincadeira. Pode continuar aí. Valeu. Legal, Gleidson. E aí eu estou mostrando o canal Uniara Tech, né? Que ao mesmo tempo que nós estamos passando no canal do XDA São Carlos, a gente está passando também no Uniara Tech, onde tem um monte de coisas legais já acontecendo aqui. Desde o ano passado foi criado esse canal para reunir esses bate-papos legais. E... deixa eu ver o que mais que falta aqui. Opa, apresentação. Não mostra ainda não. Deixa eu minimizar. Acho que eu vou parar de compartilhar a tela e cada um se apresenta, né? Acho que o roteiro era isso, né? Falei do Interaction Design Day. Vou falar um pouquinho do XDA São Carlos, tá, gente? Sobre o XDA, né? Do XDA global, né? Deixa eu pôr aqui no site. Só para convidar vocês, todo mundo que estiver assistindo, que isso aqui é, como foi dito ontem, é uma desorganização voltada para promover o design de interação, né? Então, todo mundo é voluntário, e aí você pergunta, o que a gente ganha com isso? Olha, a primeira coisa que a gente ganha é o networking, né? Primeira coisa. Fazer uma rede de relacionamentos, assim, mas é uma comunidade muito forte. Eu tenho até a aba de trabalhos, assim, né? Você arruma um trabalho, às vezes... em outros países,
E aqui na home já estão falando, né, do dia do design de interação. Aqui, ó, todos os tweets são mapeados aqui. Então, é uma associação mundial de voluntários comprometidos em melhorar a condição humana, promovendo a disciplina de design de interação. A XDA entende que a condição humana é cada vez mais desafiada por más experiências, né? Então, por meio da atuação de seus membros, ajuda a promover a educação, o desenvolvimento do mercado, com encontros locais, regionais e conferências, entre outras iniciativas. E os nossos valores, né, são diversidade, inclusão e equidade, tá bom, gente? O tema de hoje, design e transformação, ou o como o design pode mudar um estado de coisas, né, sendo muito mais do que solução de problemas, como a gente comumente ouve dizer, né, design é solução de problemas. Tá, mas será que é um pouco mais do que isso? Pode ser um pouco mais do que isso, que já é bastante coisa, né? E a nossa convidada, Fernanda Tosta, que é designer de produtos, artista e fundadora da Oficina 8. Ela vai mostrar e falar de seus projetos envolvendo empresas e organizações de diversos tipos, abordando problemas complexos e viabilizando que pessoas possam ampliar a sua visão de mundo por meio do design. Então, vou me apresentar rapidamente, depois a Gabi se apresenta. Depois a Fernanda fica à vontade para falar dos seus projetos, dos seus, né, tudo mais. E depois a gente entra com as perguntas, tá, pessoal? Então, mas durante as nossas falas, fiquem à vontade para mandar pergunta, tanto pelo Uniaratec, quanto pelo canal do XDA São Carlos, tá bom, pessoal? Então, eu sou a professora Adeline Gil, minha formação é em design, da parte profissional eu já trabalhei na indústria, tive uma empresa incubada e tal, ela se chamava Interacta, e atualmente eu trabalho na Kissá Design, mais na parte de gerenciamento de projetos, né, gestão de projetos. E na parte acadêmica, fiz doutorado em arte, então, tipo, artista, né? Quer ser artista, assim, né? Estudou arte, mas não pode se dizer muito artista, assim. Lá no doutorado, eu fiz um sanduíche no MIT, foi onde eu conheci a Carol Rosendo, que me falou da Fernanda Tosta, que depois eu fucei a vida delas, eu descobri que elas ganharam uma hackathon juntas, da Natura, né, se eu não me engano. Falei, nossa, foi só uma também. Top. Oi? Foi em parceria com o MIT também, uma colaboração que a Natura fez com o pessoal de lá, do Media Lab. Isso, aí esse mundo foi conectando a gente, assim, falei, nossa, só conexões tops, assim, né? Então, é muito prazer mesmo da gente ter a Fernanda Tosta. Tosta ou Tosta que a gente fala? Tosta. Ah, eu vi no vídeo teu, você falou Tosta. É Tosta. Isso. Então, diretamente a gente está conversando só agora, mas já ouço falar dela faz um tempinho, né? Aí, complementando, então, atualmente eu estou fazendo pesquisas de pós-doutorado em desenvolvimento social e participação política. Falei assim, gente, para uma pessoa que veio do design e para participação política, aí você fala, será que é um salto tão grande assim? Fica perguntando, será que é um salto tão grande assim? Acho que não é tão grande assim. E aí acho que o que a Fernanda vai falar hoje vai trazer essa pegada social que a gente às vezes esquece, que é um absurdo esquecer, mas como que, né, que a gente não coloca isso como prioridade o tempo inteiro no processo de design e nos produtos, né? Tanto no fazer e naquilo que a gente entrega, né? E aí, vou deixar, então, à disposição aí, pessoal, para se apresentar. Acho que acabei me apresentando, né? E, então, vou passar a palavra para a Gabi, então. Gabi primeiro e depois a Fernanda, né? Pode ser. Bom, eu também faço parte da liderança do XDA aqui de Araraquara, São Carlos. Eu cursei design na Uniara, então o Gleidson e a Adeline foram meus professores. E aí eu já comecei, enquanto eu estava no curso, já comecei a estudar mais a área de UX, a área de design de interação. Eu fiz especialização em design de interação, especialização em design de experiência do usuário. E atualmente eu trabalho como UX, Product Designer na Cadmus. E eu tô, assim, a gente trabalha no design há muitos anos, mas aí
Quando eu encontrei essa área de design de interação, design de experiência do usuário, foi a área que eu realmente mais gostei do design, a área que até hoje, né, a gente nunca para de estudar, me especializo até hoje e continuo trabalhando nessa área. Então, eu trabalho com do desenvolvimento de produtos digitais, sejam eles softwares, aplicativos, sites, desde o começo até o fim, desde a área de pesquisa, da parte de discovery, até a parte onde a gente prototipa o aplicativo, a parte onde a gente testa com o usuário, a parte onde a gente ajuda no desenvolvimento, onde a gente refaz esse aplicativo todo de novo, né? Porque produtos digitais estão sempre em constante desenvolvimento, está sempre mudando. E então eu trabalho nessa área, do começo ao fim da criação de produtos digitais. Muito bem, gente. Você, Fernanda? Só você não falou um mini currículo aí, Gleison. Hoje eu sou só operador de câmera, né? Então fica sossegado. Manda aí o mini currículo, Gleison. 500 prêmios de publicidade, não sei das quantas. Galera, então vamos lá, né? Oficialmente, boa noite para todo mundo, bonitinho aqui. Acho que a maioria que está do outro lado me conhece, pelo menos a galera da Uniara, né? A galera, acho que do outro lado, talvez não. Pessoal, boa noite oficialmente. Eu sou o Gleison Gouveia, sou publicitário. Então, meu foco é vender qualquer coisa. Eu vou tentar vender qualquer parada aí, não vai ter jeito. E eu caí para a área criativa nesse meio do caminho. Comecei fazendo site lá em 2001, bolinha, não vou falar a data exata aí, mas comecei fazendo site. Minhas primeiras animações e os primeiros sites foram em Flash também, e aí eu curti e tomei gosto pela animação, daí eu comecei a pingar por outros caminhos. E em 2008 foi a loucura, eu estava fazendo meu TCC e resolvi abrir minha agência digital, que na época a agência digital só fazia site, não fazia nada que as agências digitais fazem hoje. Então, nesse meio do caminho, foi meio louco, deu certo, e é tão lance que eu sempre falo pra galera, arrisca, porque se der ruim, você vai e faz outra coisa e relaxa. Gente, minha formação em publicidade, eu tenho uma especialização em MBA de marketing, gestão de marcas e marketing, uma especialização de marketing moda, uma em jogos digitais e uma em design instrucional. Participei de alguns eventos na área de publicidade, ao longo deve ter uns 35, 36 prêmios de bagagem. Eu não falei isso? Não era zoeira. E participei recentemente, e anos passados, do Encontro Latino-Americano de Desenho, palestrando. Esse ano foi legal, tiveram alguns projetos que foram gravados, e teve uma mesa redonda que nem essa, que eles convidaram alguns melhores projetos. Eu estava lá no meio, representando o Brasil, que é a grande medo, né, nesse dia, mas tá foi internacional. Mas é 35 prêmios, mas quantos anos você tem? Um ano por prêmio, assim, né, quase. Vou fazer 34. Aí, ó, tem mais prêmio do que idade. Que as coisas foram bem malucas, eu não vou mentir, foi bem legal. Ai, meu. Teve um prêmio que foi até inusitado, tem um evento que chama Short Awards, ele existe até hoje, a princípio ele era voto popular, e a galera votou pra caramba em mim, nem lembro quem votou, aluno votou, um monte de gente votou, eu fiquei em 4º lugar na categoria design, lá nas gringas lá, era pra ter ido lá, eu não fui. Daí eu tenho só um print do ao vivo lá, tem a gravação do ao vivo, mas foi legal. Gente, tá registrado pra posteridade agora. Relaxa. Mas hoje eu tô operando câmera, então agora... É nóis. Fernanda Tosta. Gente, assim, eu vou falar igual o pessoal fala lá em Goiânia, que eu não tinha nem roupa para vir nesse evento aqui hoje, entendeu? Eu já imaginava, já conheci um pouco da Ailerine, do que a Carol falou. Você, Gleison, estou conhecendo agora, e realmente é isso, assim, eu não tenho tantos prêmios, mas tenho alguma experiência para compartilhar aqui, e dessa trajetória, que eu acho que é isso, assim, Adeline, em relação a essa perspectiva, né, do artista, cada um vai descobrindo, né, às vezes olhando para trás, o que a gente veio se formando na medida do que a gente vai desenvolvendo e vai, ganhando, de certa forma, né, de experiência e de troca pela percepção que as outras pessoas vão fazendo sobre aquilo que a gente está criando. E eu tenho tido feedbacks muito bons, né, de pessoas que conseguem enxergar muitos valores que às vezes a gente mesmo, às vezes, não consegue perceber, né, porque, enfim, estamos em perspectivas diferentes. A minha graduação é em design também, eu tive uma graduação generalista e fiz uma especialização em gestão do design pela Belas Artes. Eu acho que o que mais
marca, assim, essa minha trajetória, que eu vou mostrar para vocês, é porque eu realmente comecei, né, do ponto de início, que era, na minha perspectiva, da fábrica, de entender todo o ecossistema por onde passava, o que eu estava pesquisando, né, que era essa materialidade, enfim, do desenvolvimento de produto na escala industrial até essa escala da subjetividade, do que a gente faz e constrói como peça única, né? E aí, enfim, o que eu trouxe aqui para mostrar para todo mundo é um pouco desse caminho, né, desse trajeto que não é linear, ele é isso, né, ele passa por vários outros campos, né, de abrangência desses temas, dessas disciplinas, que vocês que estão, né, dentro da academia vão poder, enfim, trocar e a gente pensar muito sobre essas aplicações, porque no final são objetos de discussão diferentes em que a gente consegue abarcar muitas perspectivas, sabe? Tanto isso, assim, dentro do design, quanto na geografia, antropologia, enfim. E aí eu quero, de alguma maneira, mostrar isso e, às vezes, a gente abrir, né, para as conversas e trocar muito mais, porque eu fiquei muito curiosa em ouvir vocês e da trajetória de vocês também. Vamos começar? Aí eu vou me apresentar mais direitinho aí na frente. Aí, enfim, eu não tinha roupa para vir hoje, aí eu vim de preto porque combina com tudo, entendeu? Aquela brincadeira. Eu também, eu tô neutra aqui, ó. Diz que designer só usa preto e branco, né? Não sei. Isso que eu ia falar, eu só tenho roupa preto e branco. Não, a minha apresentação tá bem colorida, então... Tô brincando, gente. Arrasou. Legal. Então, eu posso compartilhar, então? Pode sim. Eba. Aí. Vamos lá. Bem, depois eu vou falar um pouco sobre essa primeira tela, que fala desse recurso híbrido que a gente tem cada vez mais falado, principalmente nesse tempo de telas, né, e de projeções do que a gente está desenvolvendo hoje como comunicação e, ao mesmo tempo, práticas físicas, que, no caso, a marcenaria, né, exige desse material, enfim, de várias técnicas que... eu vou mostrar para vocês mais para frente. Vamos começar. Pode passar. Ai, que difícil, eu não estou com o controle, é você que vai... esse aí era um agradecimento, eu sempre agradeço no começo isso, né, o convite, a Adeline, essa abertura maravilhosa, de você ter, enfim, chamado, e também as pessoas que vieram, né, antes de mim, assim, a gente esquece que tudo são trajetórias para a gente chegar nesse lugar que é sobre a nossa pesquisa e o que a gente faz, né, a partir do que a gente aprende e coloca no mundo, mas também tem a nossa família, tem a nossa ancestralidade e todo mundo que fez, né, de alguma forma antes, para a gente poder chegar até aqui. Então, eu agradeço sempre as minhas avós, minha família, por conseguir, né, abraçar esse trecho de agora para frente, depois deles. Pode passar. Sou eu, desculpa. Oxi, eu vou ficar mais esperta agora. Então, eu sou de Goiânia, eu gosto de falar isso porque da nossa origem tem muitos traços, né, que a gente carrega dessa originalidade, e a minha formação é em design generalista, eu tenho essa formação que me mostrou de maneira sistêmica como o design ele está implicado, né, dentro do caso, em um produto, ou até mesmo na parte gráfica, ele vai sempre interagir com o entorno de uma maneira complementar, né, a gente nunca está falando de algo isolado, e no final das contas, é sempre sobre esse blueprint, né, esses pontos de contato em que o objeto que a gente está desenvolvendo, ou esse produto, essa marca, vai estar em interação. Então, eu tive essa oportunidade, eu fui da primeira turma que colocou todas essa grade para trabalhar com projetos. Antes eram separados, chegava no quarto período e aí cada turma se dividia, né, em design de produto, design gráfico, design de interiores, né, ambientes.
mas a gente entende que o profissional de design, ele utiliza metodologias, ele consegue ampliar, né, a visão sobre esse campo de solução que eu falo desse lugar complexo, para chegar num resultado que, às vezes, ele vai estar com uma implicação maior no que é o produto, no que é a forma, né, e a função dele em si, ou no final a gente vai ter um resultado muito mais gráfico, mas que ele está sempre em diálogo com o espaço, né, então... E aí a gestão do design me deu outras ferramentas que me trouxeram isso, que eu acredito muito sobre a dinâmica de empreendedorismo, que hoje, como designer e profissional, né, autônoma, a gente precisa para ter esse funcionamento como uma empresa, né. E aí eu passei por uma série de fábricas, ainda enquanto eu estava em Goiânia, e entendi muito sobre o processo desse sistema em escala, né, como que estar no chão de fábrica com 300 pessoas, ter projetos em operação com máquinas que são de fabricação de 500, 300 peças às vezes, né, por hora, dependendo do tipo de produção, e ao mesmo tempo que, no meu entendimento como profissional de produto, né, que era onde eu me direcionei mais na minha pesquisa, era muito interessante entender sobre esse alcance, eu sempre vi a questão da escala da indústria como algo muito nocivo também, pela quantidade de processos e coisas que a gente, às vezes, pulava, ou determinado tipo de resíduo, enfim, que me deixava naquela situação de saber da quantidade, né, e de estar participando daquilo como uma pessoa que não conseguia, né, eu não entendia como fazer aquilo mudar de maneira a não implicar, não impactar no ambiente. Então, eu sempre fui uma pessoa crítica, mas entendia que talvez o meu lugar, ou precisasse, né, buscar outras formas de fazer, para ficar contente com aquele tipo de produção que eu estava fazendo ali. E aí foi quando eu entrei nas escolas de marcenaria, aqui em São Paulo, foram algumas, eu fui da primeira turma da escola LabMob, onde eu aprendi, comecei a fazer o ofício e já orientar as turmas seguintes, e precisavam dessa continuidade, né, em monitoria e guiança, digamos assim, do que precisa ser feito para cada etapa de um projeto individual, que ia atender a necessidade desses alunos. E aí, depois dessa experiência, e também de participar da fundação de um Fab Lab aqui em São Paulo, que foi o Garagem Fab Lab, na segunda fase dele, né, quando foi para Barra Funda, eu pude colaborar um pouco mais com essa visão que os Fab Labs trouxeram, né, enquanto espaços, hubs colaborativos que focavam no desenvolvimento de comunidades criativas e que, enfim, compartilhavam de um mesmo ecossistema para conseguir construir produtos e peças fora desse lugar, dessa produção centralizada da indústria. E aí eu me associei a duas instituições, hoje faço parte da Silo Arte Latitude Rural, que tem feito uma série de ações com comunidades, com uma comunidade, né, de pessoas que estão numa zona rural, no próximo a Resende, no Rio de Janeiro, a Serrinha do Alambari. E é o Instituto A Cidade Precisa de Você, que tem uma organização com pessoas que estão articulando ativações no espaço público para trazer mais essa humanidade e pensar outras soluções possíveis de ocupação e qualificação desse espaço, né? Que são as ruas, as praças, enfim. Ô, Fernanda. Pode falar. Você vai falar mais dessa associação Silo depois? Posso falar, claro. Legal. Sim, tem muito... Então, a Silo tem muito impacto na minha história, principalmente em 2016, porque foi o primeiro lugar onde eu fiz uma oficina de marcenaria só para mulheres, que veio uma demanda deles, principalmente,
em que o grupo precisava muito dessa, né, das mulheres locais precisavam muito desse saber para ter autonomia e desenvolver seu próprio mobiliário, enfim, as soluções do dia a dia com as ferramentas mais simples, né, que às vezes é isso, assim, a orientação correta faz a gente fazer maravilhas, de uma caixa até uma casa, né, com martelo e com serrote. Legal, muito legal, não vou interromper mais não. Não, pode interromper, gente, me ajuda aí, se eu estiver também esquecendo ou falando alguma coisa, atrapalhem, sem problema. Então, o meu projeto atual é a minha marcenaria, que está localizada hoje no lugar onde eu moro também, esse formato ateliê de residência, né, eu chamo de Casa Lab, ou é isso, um laboratório de experimentação doméstica, pensando que a vida e a forma como a gente pode elaborar nossas próprias soluções, no caso também comerciais, né, porque eu faço algumas produções e protótipos aqui, também me trazem essa percepção sobre a relação de proximidade com esse trabalho e dessa vivência, enfim, que está sendo também por meio dessa situação de quarentena que a gente viveu e essa nova forma de entender possibilidades de trabalho e de laboratórios dentro de casa. Então, é uma forma de também experimentar isso, assim, essa pesquisa, né, ao mesmo tempo. Pode passar. E, bem, desde como eu tenho feito essas oficinas de marcenaria e projetos, que eu vou falar mais para frente sobre marcenaria e design, agora eu estou no momento de divulgar mais isso, em 2020 e 2021, esse ano eu estou fazendo bastante desses conteúdos de formação, porque eu entendi que todo o registro e a comunicação que a gente fazia antes, né, por meio de tutoriais, mobiliário tridimensional, enfim, os registros que eu vou mostrar para vocês, para que outras pessoas possam reproduzir, né, de maneira aberta, agora estão vindo com uma necessidade de também ter o vídeo e a orientação, né, junto, porque no final das contas é sobre representação e é sobre a gente se ver sendo capaz de fazer aquilo também, sabe? Não adianta só o passo a passo, manual, tutorial, igual a gente recebe, né, quando vai comprar numa loja de varejo, de mobiliário, enfim. Não é só sobre isso, assim, essa capacidade de leitura da imagem e dos códigos, né, de montagem, mas eu acho que a proximidade com a imagem, né, com a gente, como com o ser humano, assim, de entender que essa familiaridade, que essa representatividade também está nisso, né, de ser uma mulher, mulher negra, né, que consegue fazer isso, e eu também posso fazer, isso traz mais pessoas para esse diálogo, para esse desejo mesmo de aprender a fazer e de construir por você mesma. Pode passar? E aí, isso aí é só uma fotinha. Eu tive o privilégio, né, de fazer e aprender marcenaria na faculdade. Então, dentro do curso, a gente tinha uma marcenaria, que na época tinha uma restrição que a gente não podia usar as ferramentas, botar a mão na massa, porque eventualmente algum aluno se machucou e teve essa questão de não terem criado diretrizes, nem orientações para que outras pessoas não cometessem, né, o mesmo erro, então foi proibido. Mas eu tive a experiência de ter um monitor e a matéria, né, de design de móveis que possibilitou que eu mais meus colegas criássemos essa poltrona. Então, foi o primeiro projeto coletivo, né, foi dentro da faculdade. E aí, esse segundo foi um hack que eu desenvolvi nessa primeira turma de marcenaria e que, de fato, me veio a entender e a pesquisar cada vez mais sobre a aprendizagem baseada em projetos, de que a aplicação sobre esses conhecimentos dentro de um tema, né? Ou é isso, assim, o uso, por exemplo, da matemática para a construção de um móvel, ou a forma como a gente se relaciona com a geometria, na medida que a gente vai entendendo, né, as tensões, os pontos de apoio, como esse sólido se estrutura, isso é algo que a teoria
às vezes não consegue quando a gente está, de fato, construindo algo com as próprias mãos. Então, eu entendo cada vez mais que a marcenaria é esse campo, né? Essa forma de estruturar e de mostrar muitas ciências de forma prática, e que se a gente consegue levantar elas e mostrar isso, aproximando para, né, os públicos, tanto jovens quanto dentro das faculdades, esses temas, a gente consegue guardar muito mais na memória por conta de toda a sensorialidade que a própria matéria exige, né, do fazer. Então, enfim, isso é uma das coisas que a gente vai percebendo, e que quando uma pessoa, por exemplo, constrói uma cadeira, não tem como falar que ela não soube fazer aquilo, porque ela fez, entendeu? É a prova em si de que algum conhecimento, mesmo que ele não tenha nome e seja registrado, né, de maneira teórica, a pessoa entende os valores, enfim, algumas relações do que ela precisa para conseguir montar aquilo. Pode passar. E aí, na minha faculdade, tanto na minha pesquisa de conclusão e também da pós-graduação, foi sobre esse campo do espaço urbano, que me interessava demais entender essa relação da identidade, de como que a gente percebe a diferença de um território, né? Quando você está saindo de um bairro e entrando em outro, quais são esses marcos que vão mostrar que determinado local ele tem um certo tipo de uso por um grupo, ou que ele é mais ou menos seguro para que seja usado por determinado outro grupo, seja uma família, seja, né, crianças, seja idosos com crianças, enfim, como que as pessoas percebem a cidade e percebem a segurança, né, para esse uso e para a qualificação e o pertencimento delas também, em relação aos espaços de convívio que elas mesmas têm, né, sobre os locais onde elas moram. Porque, no final das contas, uma das questões que eu levantei na pesquisa é que a qualidade de vida ela está implicada muito na relação dos deslocamentos que a gente faz de um trajeto ao outro, seja da nossa casa até, né, o trabalho, o espaço de estudo, e que isso altera substancialmente, assim, na nossa forma, não só de assim, de ver a vida, de entender o tempo e o entorno e a nossa relação de gostar ou não, né, do ambiente que a gente vive, né, que de fato a gente quer pertencer. E aí, enfim, todas essas dinâmicas de você ter um espaço de lazer perto de casa, ou você ter um centro de cultura, e como isso interfere, né, nos hábitos ou em determinado costume da sua família, ou enfim, dos grupos que você pertence, isso tem muito a ver com o entorno e com a forma como a gente também pode construir esse entorno, né? Que aí foi a proposta que eu trouxe na minha pesquisa de pós-graduação, que era falar justamente sobre o crowdsourcing, que é como a gente faz para ouvir e levantar essas informações de um grupo que pertence a determinado território, região, para que ele possa melhorar aquilo que incomoda, dando as ferramentas, né, fazendo a instrumentalização dessas pessoas, tanto com a metodologia quanto as ferramentas de fato, né, de marcenaria e tudo mais, para que elas possam, elas mesmas, solucionar determinada situação no bairro. Ou de uma praça, por exemplo, que aumente o convívio e interação, né, e o conhecimento dessas pessoas que fazem parte desse entorno. Então, aí eu levantava vários atores que poderiam ser empresas, que poderiam ajudar em termos de capacitação ou patrocínio e apoio, enfim. Foi quando eu comecei a desenhar essa ideia do que é fazer uma chamada pública para que as pessoas, de fato, se engajassem em participar e depois conseguissem, dar continuidade e cuidar desses espaços. Isso foi em 2013, quando eu já estava aqui em São Paulo. E
tudo isso me fez cada vez mais perceber que eu precisava aprender essas ferramentas, né? Já que essa era uma proposta teórica, já que eu já tinha identificado pessoas que estavam, de fato, interessadas ou desenvolvendo isso em outras esferas, mas que, para isso acontecer nesse lugar, a gente precisava, de fato, agir, e, no meu caso, aprender a fazer essas modificações. Pode ir passando. E aí, entra essa parte do saber como, né, versus saber fazer. Eu acho que a gente entende muito que a pesquisa, né, empírica ela é importante, a pesquisa teórica também, e toda a análise que se passa por esse levantamento de dados, mas é isso, assim, o aprender o ofício, né, que no caso foi a marcenaria, para poder colocar toda essa dinâmica que eu havia, que eu tinha, né, intenção, eu já tinha desenhado com o design e com essas estratégias de saber como fazer a verificação, né, das demandas do espaço com os moradores, como que a gente faz para entender quais são as etapas de validação disso, de prototipagem, de maquete, de análise, para, de fato, a gente chegar e construir. Então, eu fui, ao mesmo tempo que fazendo essa pesquisa, orientando, né, pessoas dentro dos espaços colaborativos, né, como orientadora de máquinas e também fazendo essa orientação de uso das ferramentas e sistematizando isso para chegar num lugar em que eu pudesse transformar numa dinâmica possível de ser colocada no mundo. Né? Isso são alguns móveis que eu fiz, né, para algumas pessoas, clientes, em que é isso, assim, eu comecei a desenvolver uma pesquisa sobre essa ideia da comunidade, né, dentro da marcenaria, que eu gosto muito, né, de uma definição que é até o Bauman, que ele coloca que na autonomia a gente tem uma liberdade que é você participar e se identificar com um grupo que vai, de alguma forma, trocando e compartilhando, né, os recursos de um espaço e as informações dele, e se ajudando, né, e promovendo ajudas, apoios mútuos, e vai construindo essa rede. Pode passar? E aí, isso vai se dando não só pela questão, né, do espaço de compartilhamento, onde estão esses recursos, né, as ferramentas, que no caso dos Fab Labs são as máquinas de prototipagem e de fabricação rápida, né, a CNC, impressão 3D, cortadora laser, as pessoas que vão construindo, né, e vão criando esses projetos e vão compartilhando, tanto no local quanto com outras pessoas em locais diversos, mas também é isso, assim, são essas colaborações e os cursos, as oficinas, enfim, tudo que vai envolvendo a comunidade e a construção de um ecossistema, né, de trocas. E aí, nesse período que os Fab Labs estavam se formando, eu fui conhecendo outros espaços que também já estavam trabalhando com fabricação e montando e fazendo projetos sob medida para pessoas que queriam, enfim, móveis com toda essa proposta digital que a gente, né, colocava na época. Então, e que ainda todo mundo consegue, por exemplo, de alguma forma ter contato e saber, né, pelas redes sociais de locais que disponibilizam esse tipo de acesso, tanto quanto também prestadores de serviço, né. E aí, um dos locais que eu desenvolvi um projeto foi para esse café, nessa época, que eu consegui, por exemplo, fazer com muita autonomia, acho que foram 46 móveis para sendo que é isso, assim, com 2 pessoas e uma CNC, a gente conseguiu produzir uma quantidade muito grande, desenvolvendo esse arquivo e fazendo essa produção para esse projeto. E isso foi me dando uma ideia sobre essa dinâmica de tempo, né, de linguagem também, porque determinado processo se passava por uma máquina digital, mas outros processos para terem acabamentos ou formas diferentes de
de desenho mesmo, né, ou precisavam de passar por máquinas tradicionais, e essa linguagem, né, que eu falo sobre esse design híbrido, transita muito sobre esse lugar, assim, sobre o uso de ferramentas que podem ser digitais ou analógicas, mas que vão implicar em tempos diferentes de adaptação, que às vezes a CNC vai ganhar em termos de velocidade, em quantidade e forma, mas que às vezes com um formão afiado ou um serrote afiado, você também consegue, por não ter que gerar o arquivo, por não ter que passar por todo um processo de preparação que a máquina talvez teria, mas que tendo o conhecimento e sabendo usar a ferramenta, o nosso corpo vai fazer em menos tempo. Então, tem toda essa relação que também implica no que vai ser a entrega, né, do resultado final desses projetos. Pode passar. E aí, outra coisa importante, nesse período dos Fab Labs, eu comecei a estudar muito sobre sistemas, né, entendendo que sistema são essas formas de pensar módulos, partes, componentes que vão se formar dentro de um corpo inteiro, que pode ser tanto um objeto, quanto esse caso, por exemplo, tem uma imagem Production of One, são as partes de um liquidificador, que ele foi, tipo, sendo montado para ser algo fácil de ser desmontado, e caso uma peça quebre, ter a possibilidade de ter esse componente fácil de ser substituído. E aí tem um aquecedor no meio, que também utiliza uma garrafa de alta produção e que usa esse filamento de cobre para aquecer com um dispositivo impresso 3D muito simples. E tanto esse outro, no caso, né, esse pequeno lavabo, que também conta com essa grade modular, que faz com que a pessoa que não tenha formação em design consiga projetar e desenvolver com uma facilidade muito grande, né? Toda essa visualidade pelas medidas, pela ideia de você ter um sistema simplificado, em que você consegue substituir numa peça para outra, mesmo com usos diferentes. Então, esse pessoal, o Thomas Lomme, esse projeto já tem 14 anos, quando eu descobri, acho que foi em 2012, hoje está super avançado, é uma plataforma de compartilhamento de várias soluções dentro desse grid, né, e que me chamou a atenção demais. Eu falei, nossa, é isso, é a forma como eu vou conseguir ensinar design em pouco tempo e dentro dessa perspectiva colaborativa e local. E aí eu mandei uma mensagem na época para essa galera na Holanda e tal, e aí, posso usar a metodologia de vocês? Falou, pode, manda até o pôster com as orientações, é tudo aberto. Pode passar. E aí eu comecei a fazer as oficinas, né? Nesse período, dos Fab Labs, 2013, 2014, a gente estava num lugar ainda de formação de público, né? Entender que trazer um conceito de fora sobre esse tipo de ecossistema, de colaboração, de compartilhamento em rede, era algo que precisava ser não só entendido como funcionaria, né, dentro do nosso ecossistema e da nossa realidade, enquanto, de fato, para quem ia servir isso, né, fugindo desse lugar que no começo, às vezes, sempre caía, né, que é de endeusamento das máquinas, porque é tudo novo, né, os brinquedinhos de impressão 3D, e aí a gente fica empolgado, quando vê, tá fazendo um monte de impressão de capinha de Shrek, sabe, assim, e que às vezes é isso, assim, o objetivo não é esse, mas é essa primeira percepção que, às vezes, leva tempo para entender, de fato, o uso dessa tecnologia que é poderosa, né, e aí, bem, eu acho que os tempos de maturação das comunidades chegou, né, já tem mais de 7 anos em que esses espaços começaram a se organizar, e nesse período eu comecei a visualizar essa possibilidade de mostrar, né, o sistema modular adaptado à nossa realidade com madeiras brasileiras, o nosso sistema de medição dessas madeiras que a gente encontra no mercado hoje, na maioria delas preparado para a indústria da construção civil,
mas para o público que precisa desse primeiro contato com o que é a materialidade, assim, antes da gente ir para um tridimensional, que hoje todo mundo tem contato, né, com todo mundo, tem essa capacidade de visualizar um objeto 3D, por exemplo, numa tela. Mas, para entender ele no mundo real, é um salto ainda. Tem muita gente que consegue, às vezes, desenvolver no software 3D uma cadeira, mas não consegue materializar ela. E aí, a minha proposta sempre foi fazer o contrário. Vamos materializar a cadeira primeiro, depois a gente vai conseguir entender o que é que vai ser colocado nesse 3D, para que, de fato, a gente consiga encontrar outras volumetrias possíveis e não distanciar dessa realidade que é importante também, né, para que a gente não fique criando coisas que não são possíveis de serem construídas. E aí, esses cursos tinham esse caráter degustativo, porque eram oficinas experimentais em tempo, a gente não tinha muito tempo. Então, por exemplo, eram oficinas, eu acredito que essa primeira foi uma que teve um formato de 4 horas, era um final de semana, 4 horas no sábado, 4 horas no domingo, era um pouco tempo, tinha uma preparação anterior, mas era sobre esse lugar de entender as técnicas necessárias, com um limitador de dimensão, né, que o projeto poderia ter, para que não virasse uma coisa mirabolante e longe do que o tempo cabia. E isso foi começando a ser desenhado aí as dinâmicas de gamificação e de tempo para que esses projetos de fato acontecessem como eram esperados. Pode passar? Então, eu gosto de entender essa relação, né, desses 4 campos que são universos distintos, né, que têm as suas disciplinas, que têm as suas elaborações de metodologias, mas que se relacionam. A princípio parece que é essa dinâmica pluridisciplinar, que é como se estivesse numa mesma linha, né, colocando um na sequência do outro, porque de fato foi assim que na minha vida, no meu processo de criação, eu fui incorporando, né, e primeiro, mentira, porque na verdade a educação, ela está sempre na interseção de todos, porque no final das contas, o que essa troca dialógica e do que cada comunidade, né, na qual eu aprendi ou desenvolvi determinado conceito ou a abrangência dos conceitos aprendidos ali, eles foram se relacionando nessas interseções e nesses pontos de criação com pessoas que vieram de comunidades diferentes. Então, são espaços diferentes, né, desde a academia, da marcenaria e dos ateliês, né, da Silo principalmente, que depois eu vou falar, mas que todos eles envolvem a educação ou por pares ou nesse processo de construção de cursos e oficinas em que a gente vai ensinar determinada técnica ou apresentar determinada máquina para um público que está chegando e está sendo introduzido no espaço. E aí eu coloquei esse desafio de tempo e espaço porque é sempre sobre a quantidade de horas disponíveis, né, em que a gente vai conseguir dar essa orientação ou formação dentro de uma programação que ela, às vezes, entra numa programação curricular, né, dentro de uma escola ou, enfim, dentro de um instituto, numa programação de semestral, mas, às vezes, é sobre experiências muito pontuais em que é apresentado quase como isso, assim, degustação, mostrar o que é a ferramenta, introduções sobre o assunto, né? Pode passar? E aí, eu gosto de mostrar essa tela porque, na verdade, eu acho que a relação entre esses campos está mais ou menos assim, é quase como uma pirâmide em que ambas as áreas, elas colaboram entre elas, né, os atores de cada campo também fazem esses projetos interseccionando todas essas áreas, e que a gente está falando desses objetos de fronteira, que são, por exemplo, construção de um mapa, né, de um território. Ele pode ter uma abrangência dentro do campo do design ou da educação, que a gente vai estar falando dessa leitura do espaço onde vai ser construído determinada ação ou determinado produto vai ser inserido,
mas em outro campo, né, como por exemplo na arte, ele pode ter uma leitura e um entendimento quase, né, de geopoética, digamos assim, do que é do que é a leitura de determinado grupo ou pessoa sobre a sua percepção subjetiva do que aquele lugar deveria ser, sabe? Então, assim, eu entendo que nesses 4 campos a gente está sempre dialogando sobre temas que vão ser tratados de maneira distintas, mas que são, é isso, assim, por exemplo, no caso, o objeto mobiliário urbano, né? Ele, dentro do campo do design, a gente vai estar falando sobre essa qualificação de espaço público. Entra como uma categoria de equipamento público que serve à estrutura da cidade e que também vai ter uma serventia, enfim, a um uso das pessoas e dos usuários, né? No caso dos cidadãos. Mas dentro do campo da arte, a gente tem um outro espectro do que esse mobiliário urbano pode ser, né? Até enquanto escultura ou possibilidade de proposição artística que vai fazer um impacto e vai construir uma outra relação sobre o entorno que, às vezes, no lugar do design, né, e da marcenaria, não vai ter esse interesse. Então, a gente tem aí várias possibilidades que eu vou mostrar nas próximas fotos. Pode passar. E aí, um pouquinho sobre as tecnologias sociais. Eu vou começar a acelerar um pouquinho, porque eu já vi que o tempo está correndo. As tecnologias sociais foram também... Fica à vontade. Nossa, agora o pessoal de jogos assim, que o pessoal de jogos também está vendo, né? Que a ciclo é de jogos também. Agora eles ficaram... Agora que eles ficaram assim... Ah, tá, e agora? Sim. Tá, não, eu tentei destacar um pouco dos badges mais para frente do que seria cada dinâmica, mas eu vou acelerar para conseguir dar o tempo. Tá. Então, e aí eu fui encontrar quem já estava desenvolvendo tecnologias sociais parecidas e participar, né, dessas gincanas e desses formatos. Então, eu tive a oportunidade de participar de um jogo Oasis, que no caso... É uma dinâmica muito difundida, né, pelo Instituto Elos, que fala sobre esse lugar de construção junto com a comunidade, que tem todo um mapeamento anterior para até chegar ao que eles chamam da etapa do milagre, que é quando você encontra, isso, assim, esse lugar de cocriação com todas as pessoas que estão fazendo parte do jogo, que vêm de fora da comunidade, que levam a proposta, com aquelas pessoas da comunidade que trazem os seus saberes, trazem os conhecimentos especiais, né, como que eles chamam? Enfim, os valores, né, o que cada pessoa ali tem para colocar, apreciando essa proposta, né, para construir determinado processo. No caso, eu participei da construção de um parquinho numa comunidade chamada Souza Ramos, na Zona Leste. E aí, isso me lembra muito um contexto que é familiar, que é muito de um lugar, né, assim, da minha construção como mulher goiana que conheceu a ideia de mutirão quando as pessoas na família se organizam para fazer a pamonhada, né? Que é isso, assim, é um processo extremamente trabalhoso, você precisa de um monte de gente para debulhar o milho, para depois fazer, enfim, todas as trouxinhas, e é isso, assim, para você fazer uma quantidade grande, que vale a pena todo o trabalho, você precisa de muitas pessoas, né, um processo de muitas horas. E isso não só é um dos exemplos desse lugar, né, de construção conjunta, mas também os mutirões, quando as pessoas vão fazer, né, as suas colheitas, ou vão fazer, uma pessoa de determinada região está precisando de um conserto no telhado, todo mundo vai lá e ajuda, porque sabe que vai ser o próximo da vez que vai receber essa ajuda coletiva, né. Isso fala muito sobre esse lugar e essa dinâmica que eu comecei a tentar mapear de maneira a estruturar isso como uma forma organizada, digamos assim, para quem não tem e para quem não conhece essa cultura,
mas também para entender como a gente pode fazer isso em menos tempo, ou como a gente pode, né, engajar mais pessoas de uma maneira organizada para chegar nesse bem comum. Pode passar. Isso é um pouco da listagem do que é compreendido na metodologia do jogo Oasis, né? Que é compreender o jogo, entender quais são as etapas, ter um olhar apreciativo, olhar com apreciação aquilo que existe no contexto, né, no local. É extremamente importante, porque isso traz a abundância dos participantes, não é aquela sensação de tem um povo vindo aqui me ajudar porque eu sou carente. Não, é pelo contrário, entendeu? Eu tenho as riquezas e eu tenho os recursos do espaço e eu sou visto dessa maneira, então logo eu vou me disponibilizar e vou mostrar aquilo que eu tenho, seja uma serra circular, seja um serrote, seja um martelo, tudo isso é recurso. Encontrar as pessoas, né, então é colocar as pessoas na consciência do que está acontecendo ali e mostrar e apresentar e fazer com que elas saibam que o olhar e a sabedoria delas sobre a proposta é importante, porque ser um morador de um determinado local, uma praça que vai receber esse tipo de intervenção e não saber e não concordar com algo que está sendo feito na sua porta, é uma das piores coisas que pode acontecer nesse tipo de dinâmica. Então, é sobre essa comunicação, né? Que é isso, conversar com a comunidade, entender quem são essas pessoas que vão participar, juntar para decidir, né, o processo de ideação, que eu vou falar mais para frente, colocar a mão na massa, que é onde eu me especializei, e celebrar a conquista. É muito importante essa etapa, porque no final das contas a gente tem muita coisa que a gente só consegue reconhecer depois, né, que o processo foi desenvolvido, e quando a gente chama, de fato, as palavras e o entendimento do que aconteceu em determinado espaço, né, o tipo de salto, transformação social que eu falo que acontece nessas experiências é quando a pessoa entende que ela chegou com nada, né, e ela não sabia absolutamente nada do que ela ia fazer e sai de lá sendo uma oficina de marcenaria com um produto feito por ela mesma, né. Então, a gente mostra essa capacidade, em pouco tempo, de desenvolver algo que você, 8, 16 horas anteriormente, não tinha nada parecido, né, feito nada parecido com aquilo. Então, dentro do processo coletivo, isso é muito empoderador, principalmente porque é isso, é sobre construir um espaço público, né, isso mexe com as pessoas num nível que é isso, assim, se eu posso fazer uma praça, o que eu posso fazer dentro da minha casa, sabe? Tipo, as pessoas começam, de fato, a refletir sobre outras questões relacionadas a esse tipo de poder, né, de capacidade de desenvolvimento, que não necessariamente vai levar a pessoa a virar, né, ou a se tornar um marceneiro, mas que pode levar elas a querer ser outras coisas ou fazer outras coisas a partir desse processo. E construir novos caminhos é sobre essas novas direções que determinada construção, né, pode sugerir, do que pode depois vir a ser. Pode passar? E aí, eu falo muito sobre essas habilidades para a vida, né, que a gente hoje em dia tem dito muito sobre soft skills, hard skills, né, o que no caso dos hard skills dentro da marcenaria são as habilidades de fato, né, de desenvolver com a ferramenta, aprender como que você vai utilizar isso. Ai, que legal. Próxima. Não, depois eu vou fazer a palestra no final, divulgação. E aí, é muito bacana, porque sem isso, a gente não consegue construir essas relações, né? Entendendo que essas relações, no período das atividades, dessas oficinas, elas vão estar num espaço que é quase ficcional, né? Eu falo que toda oficina a gente constrói um espaço novo, independente se esse espaço é dentro da marcenaria ou na praça, a gente tem que começar do início, toda vez, né, construindo esse lugar de chegância, que é observar e reconhecer quem são as pessoas, e a gente se reconhecer, e a gente se apresentar, e a gente entender o que a gente trouxe, né, cada uma dessas pessoas traz um universo, né, um cosmos
de vida e que conta ali, que precisa ser reconhecido que essa sabedoria que ela traz, que pode ser, eu sei fazer bolo, entendeu? Eu tenho habilidade manual com mexer, botar a mão na massa, fazendo salgadinho, não importa, mas isso é conhecimento e é algo que ela gostaria de ser reconhecida, então ela vai ser ouvida por isso. E aí, enfim, tem todas essas dinâmicas de preparação do espaço. E aí as habilidades para a vida aplicadas ao empreendedorismo é quando a gente fala sobre essa capacidade de reconhecer que essas habilidades que foram praticadas ali podem ter aplicação em outras funções, não só atividades comerciais, né, que a gente exemplifica também, como própria marcenaria como profissão, né, que é o meu caso, mas também a possibilidade de aplicar isso em outras áreas, em outras possibilidades de, enfim, aplicadas a negócios. Pode passar? Pode passar. Passou? Não, para mim travou. Travou. Eita, Travou em habilidades para a vida. Oh, não. Peraí, deixa eu tentar. Será que vai ter que começar de novo? Vai começar do zero. Tô brincando. Não. Ó, eu vou tentar assim, eu vou tirar o compartilhamento e compartilhar de novo. Beleza. Quer ver, ó? Tá. Não, mas normal. Deus, já deu 1 hora. Agora... Tá, eu vou passar rapidinho. Então, onde para mim é a pergunta mais importante, né? Falar sobre o local. É sobre, né? Porque tem algumas metodologias que colocam colocam outras perguntas em primeiro lugar, o que, quando, mas assim, o onde é sobre o recurso do lugar, que é isso, assim, é falar sobre essas pessoas e entender o ponto de vista dessas pessoas de determinado espaço. Isso tem sido uma questão agora, porque muitas das dinâmicas que eu tenho orientado são com pessoas que estão em locais diferentes do meu, né? Então, assim, se eu estou orientando um projeto que está acontecendo no Pantanal e eu estou em São Paulo, eu tenho que entender que a minha leitura, dentro do meu contexto, é completamente diferente da leitura daquelas pessoas. Então, eu tenho que ter as perguntas certas e fazer essa escuta visualizando também, né, os recursos e as imagens que essas pessoas vão me apresentar para que eu consiga fazer uma boa leitura e consiga fazer uma orientação para que elas também possam decidir determinado processo. Então, hoje, os desafios estão acontecendo por isso. Quando a gente consegue estar presente nos locais, é uma história diferente, né? Pode passar? Tá, eu vou acelerar, porque eu acho que ainda tem muita coisa, e é isso. Essa aprendizagem, eu vou dar os exemplos das fotos, né? Esse foi um projeto que a gente desenvolveu, eu participei de um projeto dentro do Instituto Tomiotaki, que já existe desde 2009, que chama Marcenaria, para jovens e adolescentes, e jovens e adultos. E aí, essa perspectiva do mobiliário urbano chegou quando eu comecei a desenvolver o projeto lá, falando sobre esse lugar do jovem, de um jovem que ele está, às vezes, dentro de um lugar assistido, como um CAPS de atendimento psicossocial ou uma medida socioeducativa, que foi, no caso, os adolescentes que participaram desse projeto, e que a gente precisa contextualizar, né, que essa solução que vai para um território, né, no caso, o parque próximo ao local de atendimento, de uma realidade que seja uma realidade que faça sentido para eles, né? E numa das dinâmicas de criação, de desenvolvimento, um jovem trouxe uma música de um grupo de rap de São Paulo que falava que o jovem, ele sempre espera o tempo bom, mas só vem o tempo ruim. E aí a gente começou a elaborar dentro dessa música, então a gente precisa do quê? A gente precisa de uma cobertura. Como que a gente faz para proteger o jovem do tempo ruim? Quais são as possibilidades de construir algo que proteja esse jovem para que ele espere o tempo bom chegar?
E aí, a partir desses desenvolvimentos, né, dessas perguntas disparadoras, eles foram elaborando e a gente chegou nesse produto final. Pode passar? Isso é um resumo do que seria o método, né, que eu fui sistematizando para fazer essa parte da mão na massa, algo mais sistematizado e para que possa ser reproduzido por outras pessoas. Eu vou falar por cada tópico, pode passar? Bem, isso é um pouco do que seriam esses valores de autoconstrução. Isso foi uma outra atividade também desenvolvida, né, junto com o pessoal do Instituto Tomiotaki, o educativo deles, trazendo essa proposta com jovens, e nesse lugar de que a gente está numa cidade, a gente está em São Paulo, e que a gente tinha um tema que era falar sobre praia, né? O que seria, por exemplo, construir uma praia dentro de São Paulo? Será que isso é possível? Trazido por uma dos participantes, essa vontade de conhecer o mar. E aí a gente falou, olha, talvez a gente não consiga levar vocês até o mar, mas será que a gente não consegue trazer parte dele para cá? E se a gente pudesse construir as nossas espreguiçadeiras de praia numa praça onde a gente consiga fazer como se fosse areia, e imaginando essa possibilidade de visualizar o mar quando a gente estivesse ali deitadinho com olhos fechados, pensando em outras perspectivas possíveis, né, de sonhar, de imaginar, enfim. E aí, esse foi o projeto resultante, a gente falou muito sobre encaixe, sobre possibilidade de junção, e esse 3D foi um 3D que eu fiz depois que o objeto já estava construído. Então, eu tenho um pouco desse processo, às vezes, inverso, mas como forma de registro de um processo que, às vezes, é extremamente isso, a maquete feita de palito de picolé, mas que a gente guarda ali as medidas, a gente guarda certas proporções e depois traduz para uma linguagem digital para ter isso permanente ou como uma forma de ser compartilhada, né? E aí, dentro disso, a gente fala sobre isso, esse lugar de autonomia, né, deles poderem resolver as próprias, vamos dizer assim, questões de projeto, pensando essas soluções juntos, com uma orientação, mas, às vezes, identificando no próprio contexto soluções de móveis que estão próximos, que poderiam ser reproduzidos ali. Então, é muito estimulado esse lugar da pesquisa, né, no lugar onde eles estão. A identidade com a pintura, a adaptação com essa possibilidade de agenciar, enfim, formatos para que eles caibam, né, nos locais onde a gente vai desenvolver, enfim, e outras coisas que estão implicadas aí nessa ideia do que seria essa autoconstrução, né, de você entender esse processo de desenvolvimento que é sobre construir um objeto, mas também pode ser sobre construir a si mesmo. Pode passar? Opa! Travou de novo. Não, então pode para frente. Aí, foi. Então, vou passar. Esses são a ideia que eu ia mostrar um pouco do que seriam esses conhecimentos aplicados a cada lugar, né? Então, a ideia desse formato gamificado, digamos assim, dessas regras, é que a gente consiga definir as regras juntos. Quando eu falo acordos coletivos, a gente começa a primeira aula falando o que é que vai acontecer aqui, essa é a proposta, mas o que a gente entende como limitação, ou o que a gente entende como impor, mas dialogar, entendendo até numa dinâmica meio que eu falo sobre sociocracia, que é quando a gente coloca a definição do que pode, do que não pode, e a gente discorda ou concorda, defendendo os nossos pontos de vista para, de fato, entender o que é a regra do jogo, sabe? O que está confortável para todo mundo ali, e isso já é uma dinâmica de exercício para falar sobre... não é sobre votação, é sobre... como que fala quando a gente... Esqueci a palavra. Eu vou lembrar daqui na frente. Nossa, você vai responder minha pergunta aqui. É justamente isso que você vai falar, de equacionar as vozes, né? Isso. Eu não nem sei equacionar. Como que verbo? É esse verbo que você está buscando? É com a palavra ser. Eu vou lembrar direitinho. Eu sempre falo que é sobre concordâncias, não é sobre... Mas não é essa palavra. É porque o sistema de votação é muito injusto quando a gente não tem essa possibilidade de explicar o porquê não e entender certas regras que estão fora, mas que é isso, às vezes não colocam
eu vou lembrar a palavra certinha e eu vou explicar o contexto. Mas podemos passar? Então, oportunidades são esses desafios, né? Os desafios, eles colocam o grupo num lugar em que eles vão pensar as possibilidades de resolver. E aí, no caso, isso é fracionado para que esse desafio ele não seja extremamente difícil, mas que ele tenha uma gradação de possibilidade até de complexidades diferentes dentro do desafio, para que pessoas de níveis diferentes possam colaborar e se sentir parte da resolução final, né? Então, vou dar o exemplo desse caso. Esse grupo que participou desse projeto, metade da turma era surda, fazia parte de uma instituição que dava, né, de formação para pessoas surdas, Instituto Celi, e a outra metade eram de alunos vindos do atendimento de CAPS psicossocial. E aí a gente tinha esse grupo que falavam duas línguas, né, diferentes, porque o surdo se comunica por Libras e o pessoal em português tendo que colaborar juntos. A gente criou grupos em que as pessoas precisavam, de alguma maneira, transmitir essa comunicação para o papel, e a gente tinha uma intérprete que fazia, de fato, a tradução para que as pessoas pudessem colaborar. E aí, uma forma que a gente encontrou, o desafio era construir, só para explicar, o desafio era construir 7 estantes para 7 linhas do metrô da linha 4 amarela. Eram estantes que seriam utilizadas para uma colaboração, para o Dia Mundial do Livro, onde as pessoas colocariam livros e poderiam doar ou pegar esses livros de graça, né, nas estações do metrô. E a gente tinha que solucionar isso com um projeto de mobiliário, num tempo em que a gente tinha, eu acho que era mais ou menos uns 2 meses e meio, não me recordo bem, e pensando que esse objeto, esse mobiliário, ele precisaria cumprir essa função, mas ao mesmo tempo chamar a atenção das pessoas que estavam passando ali. Então vieram muitas ideias, né, desde esse cadarço, né, que foi usado para as divisões, foi uma das sugestões dos alunos, porque todos eles usavam basicamente All-Star, e o All-Star tem essa coisa do cadarço, de você desenvolver, né, amarrações diferentes, então isso era algo muito interessante para utilizar e caracterizar como algo do grupo, ao mesmo tempo que tiveram colaborações com bordado, a luzinha com um tipo de tecnologia que você acendia quando colocava as mãos, então tudo isso foi apresentado como solução, depois buscado colaboradores que poderiam ajudar, e a gente teve que fazer como se fosse essa dinâmica, né, em que todo mundo participava do processo de montagem para entregar o projeto final, que eram essas 7 estantes. E aí, enfim, tudo isso foi sendo colocado, né, em etapas, e isso foi sendo destacado, até como uma medida de tempo. Olha, a gente está chegando na reta final, a gente está nesse projeto, em tantos % do trabalho, quanto que a gente precisa fazer e se organizar em função para chegar no tempo estimado. Então, todas essas métricas de tempo e, enfim, eram apresentadas para a turma. Pode passar? E aí, enfim, o suporte é sobre essa orientação, né, de ter uma pessoa que é como se fosse uma guia, mas ao mesmo tempo não está o tempo todo disponível. É importante que o grupo, e aí eu falo sobre essas dinâmicas, né, em times, em que a gente faz como se fossem estações, grupos que vão trabalhar com a lixadeira, grupos que vão trabalhar com a parte de medição, grupos que vão trabalhar com a parte de corte, que essas pessoas vão ter a orientação como um todo, mas que se de algum momento um quiser sair de uma estação para ir para uma próxima estação, ela precisa comunicar e inverter o papel com uma pessoa para que essa colaboração seja feita de maneira consciente, entendendo qual foi o processo que terminou de ser feito e qual que vai começar a ser iniciado. Então, é quase como se fosse isso, assim, autogestionado, mas ao mesmo tempo existe o suporte, que são as pessoas, né, no caso nessa foto tem eu, e tem o Tiago, um colega, que estavam fazendo essa verificação de que etapa e que momento cada processo estava sendo executado.
para que, é isso, assim, as pessoas saibam que elas não estão abandonadas ali, mas que elas têm a liberdade, inclusive, de errar, porque sempre tem o tempo do erro, né, nesses processos, que as pessoas estão aprendendo e fazendo pela primeira vez, né, é óbvio que situações como parafuso quebrar, broca quebrar, esse tipo de coisa, tudo isso tem que estar contado dentro do tempo do projeto. Pode falar? Aí. E reconhecimento é a parte da celebração, né? No final, a gente elabora tudo isso, os feedbacks, e isso como uma forma de autoavaliação é muito importante, porque sem isso a gente não consegue fazer, né, num tempo que ainda está fresca essa emoção, a percepção do que a gente conseguiu, né, e quando a gente consegue enxergar do que foi realizado com o grupo. Pode passar? Aí, um pouco sobre o que seriam esses pilares da colaboração, eu resumo nesses 8 Cs, esse foi o último projeto que a gente fez esse ano, falando sobre essa perspectiva da escola e do mobiliário, o que seria um mobiliário para uma dinâmica de uma escola sem paredes, uma escola de faz de conta, com um novo modelo, com uma nova forma de ensinar. Pode passar? E aí, é isso, assim, um pouco mais sobre essas colaborações seria dizer que toda essa forma de construção, ela implica, né, na escuta do outro, e é sobre esse lugar em que a gente está falando sobre uma ideia A, que vai encontrar com uma ideia B, e que vai virar uma ideia C, e nunca é sobre uma ideia AB, mas é sempre sobre uma nova ideia, né, sobre uma união desses pontos de vista, que a gente precisa ter abertura para, de fato, isso acontecer. Essa oficina aconteceu em 2019, foi um projeto sugerido pela equipe do pessoal do SESC Registro, em colaboração com a pesquisadora e artista Laureana Stomachtuk, que ela fala muito sobre a impressão 3D em vários contextos, né, no laboratório, enfim, na academia, e a gente fez um diálogo com essa possibilidade da impressão 3D para criar novos elementos, né, pensando naquela ideia de sistema, do que poderia ser possível enquanto solução estética ou até funcional mesmo, para a marcenaria, né, sendo já o produto e não o protótipo, mas sendo já uma parte integrante como um todo. Então, esse lugar da colaboração é isso, é sobre essa abertura de a gente encontrar essa ideia C e de dialogar sobre o que pode ser determinada proposta, né, dentro do tema ou da pergunta disparadora que a gente leva para o grupo. Pode passar? Cuidado e confiança é sobre essa proximidade, né, que a gente dialoga com os participantes para que tudo seja confortável, a ponto de ninguém se estressar ou ninguém estar fora do que é da sua própria limitação. Um exemplo que eu trouxe é de uma oficina que foi feita com o pessoal no projeto 60+, no Rio de Janeiro, na Maré, que foi uma orientação, um projeto do pessoal do Lab Makerspace, que falava exatamente sobre isso, assim, como que a gente pode ensinar marcenaria, não uma marcenaria decorativa, mas uma marcenaria funcional, uma marcenaria que seja interessante para as pessoas que estão na terceira idade e que elas, de fato, entendam e se engajem nesse processo de fazer, né, sem ser algo difícil, ou penoso, ou chato, ou enfim, mas que seja algo a aprender os conhecimentos e possibilitar essa vontade, né, de construir e pensar algo novo. Pode passar? Criatividade e crescimento é sobre mais um pouco sobre isso, né, sobre o espaço que às vezes a gente define do que vai ser feito para que ele aconteça com tempo e escassez, né, de recursos, às vezes, porque muitas dessas dinâmicas nem sempre é sobre abundância, às vezes é sobre você só tem essa chave de fenda, esse clipe e esse pedaço de madeira, e aí você vai ter que criar com essas 3 coisas. Uma dessas oficinas é a Sobra-Prima, que é essa que eu estou mostrando para vocês, que é uma oficina de 2h30, é uma coisa muito rápida, na maioria das vezes as pessoas vão usar
é isso, assim, um pedaço de cortiça, um pedaço de madeira e outras 3 partes, e eu quero ver o que é que você pode fazer com isso, sabe? E aí cada pessoa vai fazer uma solução diferente, porque no final das contas é isso, assim, todo mundo enxerga no pedaço de madeira um roteiro que não é pré-estabelecido, né, como um objeto que já vem pronto e que a gente encontra na prateleira de uma loja. Ele vai enxergar uma solução para algo que existe dentro da nossa vida, da nossa casa, é isso do nosso contexto, que está incomodando, mas que não tinha ainda aquela oportunidade para falar, pronto, vou resolver isso aqui. Nem que seja isso, assim, um pedaço de madeira para colocar meu celular, colocar minha chave e as cartas que chegam e que não tem aonde ficar, sabe? Então, é sobre esse olhar e essa perspectiva de entender essas possibilidades de um pequeno contexto. Pode passar? Ixi, aí eu vou terminar por aí, porque senão a gente vai ficar aqui muito tempo. Então, e aí, de novo, essa questão do conhecimento mais o coletivo, né? Essa foi uma oficina realizada em BH, em que as participantes, muitas dessas oficinas, as últimas oficinas que eu desenvolvi, eu não levo proposta nenhuma. Às vezes a proposta é uma proposta conceitual, não, nenhuma que eu digo assim, se vai ser uma cadeira, se vai ser uma mesa, se vai ser uma cama, se vai ser... Isso não é definido. O que é definido, a necessidade, toda a elaboração do que vai ser construído, vai ser feito a partir do que as pessoas trouxerem para essa roda, né? No caso, essa oficina foi feita dentro de um espaço que tinha uma definição para ser uma creche, onde iam acontecer algumas atividades culturais, mas principalmente para mães, né, com filhos, com criança, e a gente tinha, então, esse ponto de partida do que seria um objeto para receber mães e seus filhos, e a dinâmica de uso deles que aconteceria ali. Mas tudo, né, como esse resultado final, surgiu a partir disso. Pode passar? Fiquei um pouco curiosa sobre os objetos das mães. Então, vamos passar. Vamos pular essa eu já falei, da sobra-prima. Vamos passar essas também. É que eu deixei muita coisa, mas todas essas são relacionadas aos resultados do que é a marcenaria no espaço público. Esse foi um projeto realizado em Goiânia, com o pessoal da Sobre Urbana e o coletivo Centopeia, que fizeram... pode falar. Eu pulo muita coisa nas minhas apresentações, depois eu fico, não devia ter pulado. Então não pula. Tá, então, é porque agora é só exemplo até chegar àquela que você quer saber. Esse foi um projeto que já veio com uma definição, porque eu não participei da ideação junto com o grupo, né, que já estava desenvolvendo a parte de leitura do território, enfim, tinha toda uma equipe de designers que fizeram parte. Isso foi uma jornada grande com muitos atores. E eu cheguei justamente para a parte do milagre, digamos assim. Então, desses 4 projetos que vão passar agora, eu recebi um briefing do que seria o entorno, do que seria o público, né, que convive, que, enfim, moradores e cidadãos que estão implicados no que seria a construção. A maioria dos participantes foram convidados de escolas de arquitetura e design, então eram pessoas que já tinham uma linguagem de projeto. Isso facilita completamente, né? Claro que a gente tem isso, a gente tem todos goianos, todos arquitetos e designers, todos mais ou menos implicados nessa relação do que seriam a construção de espaço. Tudo isso fez com que fosse super fluido o processo, e essas foram as primeiras dinâmicas em que eu, de fato, consegui colocar, né, essa perspectiva do jogo, né, do desafio, que eu havia pesquisado na pós-graduação. Aonde a gente começa a entender a riqueza e essa pluralidade e toda a parte da dinâmica de comunicação, onde de fato existe essa, vamos dizer assim, esse lugar novo, né, essa ideia ser,
é quando a gente começa a falar desse público que não tem a formação em projeto que a gente tem, né? E aí são os jovens, são as pessoas que têm alguma dificuldade, né, psicossocial, psicomotora, ou a questão da deficiência auditiva, mas são extremamente capazes de reconhecer as mesmas questões e colocarem em sua perspectiva e construírem também dentro da proposta apresentada. Pode passar? Aí são resultados diferentes, né? Cada praça, essa foi uma praça de skatistas, então tinha uma pista de skate na frente dessa arquibancada, era uma necessidade de ter um espaço para as pessoas que assistiam às manobras, isso foi uma das identificações, né, que o grupo trouxe. Pode passar. Esse foi uma praça que tinha 5 acessos e nenhuma sinalização, então a necessidade dessa praça não era banco, não era mesa, não era nada, era placa, e a gente fez essa placa com uma casinha de passarinho, a gente ainda não sabe se algum passarinho se identificou aí com essa proposta arquitetônica, mas de alguma maneira é isso, né, é sobre colocar e definir, né, junto com o grupo, o que é preciso para que esse espaço seja reconhecido. No caso, era uma placa escrito Acesso Bacião. O nome da praça era Bacião. Pode passar. E aí, então, voltando, os últimos trabalhos, né, que eu realizei foram em 2019, com o processo, né, antes da quarentena, de levar instrumentalizar, levar as ferramentas e falar sobre essa formação no contexto de espaços colaborativos em locais periféricos. Eu participei desse projeto durante um semestre, 3 meses, na verdade, no Campo Limpo, no Centro de Direitos Humanos e Educação Popular, aqui em São Paulo, que convidou mulheres de várias áreas, desde enfermagem, mulheres que trabalham na cozinha, mulheres que trabalham em diversas áreas de campos de atuação, autônomas ou profissionais contratadas, que tinham um interesse muito grande de entender a marcenaria como um ofício para aplicar para o dia a dia, mas também num lugar de construção de um grupo, né, de um grupo que se apoiasse, e trouxesse uma autonomia para desenvolver novas práticas. E aí existia essa edícula na casa, né, onde hoje é a sede do Centro de Direitos Humanos, com essa proposta de criar esse espaço de trabalho, onde elas aprendessem e, ao mesmo tempo, consolidassem a ideia de como ele poderia se organizar. Então, as ferramentas foram compradas para que esse lugar fosse se materializando, né, como esse lab, e aí tudo isso foi sendo proposto na medida que a gente foi construindo a oficina. Então, a gente foi ensinando as técnicas e definindo as medidas para potencializar e fazer com que esse espaço acontecesse. Pode passar? Aí, isso foram alguns exemplos do que seria esse mobiliário e a linguagem que ele traz por conta dos materiais e das ferramentas que a gente escolheu, né? Um pouco desse lugar do que seria a linguagem híbrida, sendo que essa forma de materializar, né, vai determinar, assim como a gente fala do processo do desenvolvimento da tipografia, né, que passa pela forma como a impressão gráfica é feita, né, por todos os clichês, enfim, todas aquelas pecinhas, né, que vão fazer a serifa ou não ter serifa, etc. e tal. A gente vai ter a forma da marcenaria também ter a sua linguagem a partir da ferramenta que vai construir, né, o desenho, o formato desse material. Então, esse foi um projeto que o tema principal era rede social, era falar sobre como a gente vai construir a marcenaria e esse lugar do encontro, né, por esses jovens, numa dinâmica que seria trazer o que é digital e que está presente no dia a dia deles, né, o Facebook, enfim, o Instagram, as redes sociais, entendendo quais são os critérios que existe numa rede social para
para que haja compartilhamento e engajamento, só que usando a metáfora desses critérios para construir para o presencial. Tipo, é basicamente uma oficina de como ficar offline e conversar com seu amiguinho do lado e desligar o celular durante 5 minutinhos para dar atenção para essa pessoa. Então, assim, a gente conseguiu chegar num lugar incrível, né, com esses jovens que, é isso, assim, conseguiram entender tanto o que é conexão, o que é exposição, o que é o conceito de interação entre, por exemplo, 3 pontos de contato, e materializar isso num móvel. Então, esse, por exemplo, foi um banco que eles traçaram essa rede, né, com um elástico de cama, de sofá, o que a gente utiliza para fazer né, do estrado e colocar o estofado, por baixo vem esse elástico, então eles fizeram um formato hexagonal que imita uma colmeia, que se conecta e ao mesmo tempo é uma rede. Então, assim, isso tudo veio do processo, né, de elaboração e de referências, mas ao mesmo tempo essa construção do que vai ser essa colagem né, que subtrai de um, que adiciona o outro e que vira uma peça única. Pode passar? Esse é um dos meus preferidos, ele é super simples, né, são 3 cubinhos com rodinhas, mas o nome dele é Mexeu com um, mexeu com todos, e fala sobre essa mobilidade de que quando a gente está conectado em rede, né, então cada cubo tem uma dobradiça que une um vértice no outro, e que se uma pessoa puxa um desses cubos, ele leva todos os outros 2 juntos, né, não tem como, dentro dessa rede, a gente se manifestar e não impactar, né, a pessoa que está, de alguma maneira, interagindo ou visualizando a nossa interface, né, nesse mundo, ou seja, a nossa timeline, enfim. E esse conceito de mobilidade, disso, assim, dessa relação implicada, né, um com o outro. Pode passar? Esse foi um mobiliário que não teve, a finalização dele tinha uma tenda que comunicava um banco com o outro, mas que no final das contas ficou esses 2 módulos, né, simetria, que fala sobre o diálogo, mas esse diálogo, no caso, entre pessoas surdas, né, que é pelas mãos, que é pela sinalização e pela face, né, e pelo corpo, e toda a parte gestual, que implica de você estar de frente um para o outro, que também é sobre diálogo, e também é sobre proximidade e simetria, e essa relação, né, que colocou, né, por exemplo, um banco que cabe 3 pessoas em cada um deles, de frente um para o outro, num lugar de interação. Pode passar? E aí, o último, chegamos no fim, é o exemplo daquele que eu mostrei lá em cima, que eu acho que é a síntese do que eu venho buscando, enquanto a metodologia, para mim, ela serve, e todos esses sistemas dos quais a gente estuda e busca compreender para se guiar e não perder os parâmetros, né, do que a gente está fazendo para chegar num resultado de uma solução que muitas vezes é complexa, porque é isso, assim, é sobre identificar pontos de contato, pontos de semelhança, pontos que não coincidem, mas que às vezes precisam, né, ser aglutinados em determinada proposta, enfim, que vão falar sobre um lugar que às vezes foge da metodologia e vai para a sensibilidade, e vai para o estar presente, vai para realmente perceber as palavras e necessidades que estão sobre a escuta, né, do que determinado contexto está apresentando e mostrando para você. E isso é sobre o humano, também é sobre metodologia, também é sobre sistema, mas é algo que a gente precisa perceber, né, além do que a gente estuda e pesquisa, e enquanto estrutura racional de definição e tal. E aí eu acho que nesse projeto, pode passar, eu falo um pouco sobre isso, assim, entender que as pessoas, quem vive no lugar é que sabe, né, sobre ele, então eu sempre sou convidada a ouvir e a perceber, mas eu nunca me entendo como uma pessoa que sabe mais,
porque no final das contas é sempre, né, é isso, assim, a gente tem que entender que quem convive e está falando, né, o que precisa, por exemplo, no caso, o que é a necessidade, né, de um espaço enquanto mobiliário, ou é isso, assim, a necessidade até mesmo de escuta, né, que essas pessoas, que algumas das participantes podem, né, sugerir, é algo maior do que, às vezes, a construção desse objeto em si, né, pode passar? E aí, esse projeto, ele aconteceu dentro de um contexto de um projeto maior, que chamava Favela Hack Lab, proposto pelo Fred Paulino, junto com o pessoal da Rebeldia, e ele falava desse lugar da arte e tecnologia junto à comunidade, que teria essa troca, né, com os artistas convidados, tanto na eletrônica quanto na costura, proposto para mulheres que queriam aprender esses saberes, né, e colocar isso como um lugar não só artístico de uma atividade, né, mas também com uma possibilidade de se desdobrar como uma atividade, uma profissão. E aí eu levei a proposta das conversadeiras, né, que é isso, é esse mobiliário urbano com uma intenção de ser também um lugar de deslocamento, né, de construir um espaço de pensar o uso em si dele como um móvel, mas também como uma forma de desdobrar isso numa possibilidade poética, num delírio, num sonho, numa forma de interpretar algo que pudesse fugir da gente no dia a dia, por causa da correria, etc e tal, mas que naquele lugar chamasse a gente para um estado diferente. Pode passar? E aí a gente falou muito sobre, né, os bancos. Uma das participantes contou a história de uma tia que tinha, acho que 12 sobrinhos, e como que ela tinha um banco que cabia não sei quantas crianças nesse banco, e aí toda essa relação, né, desse momento de tomar um café, de comer um pão, e de ter todos os primos um do lado do outro. E aí tiveram algumas pessoas que falaram muito sobre a ideia de gangorra e como que a gente poderia construir uma gangorra, mas uma gangorra num formato diferente, uma gangorra que pivotasse pelo eixo e que pudessem colocar outras pessoas nesse movimento de gangorra, mesmo que estático, mas com essa ideia de formar mesmo um lugar de encontro, né? Uma encruzilhada, mesmo que seja no sentido, a gente entende encruzilhada como sentido, né, de crise, pejorativo, mas também pode ser sobre esse lugar de passagem, de encontro, né? Ou de desencontro. Pode passar? E aí surgiu esse projeto, isso foi feito em uma semana, foram 7 dias de oficina, em que a gente falou justamente sobre todos esses passos, esses pontos de contato que surgiram de uma provocação e de uma proposição artística, né, de um lugar novo em que esse objeto poderia se encontrar, mas também sobre o lugar de brincadeira, um lugar de necessidade de espaço de contato e convívio dessas mães umas com as outras, mas que também sugerisse novas possibilidades para as crianças também, né, poderem brincar. Pode passar? E aí a gente fez esse móvel que tem, incrivelmente, a distância de 1,5 m entre cada assento. A gente brincou com essa possibilidade das mãos, de fazer um jogo, da possibilidade de ter um jogo no meio, né, de tabuleiro, da possibilidade de ter um jogo até com as pernas, enfim. E isso tudo me trouxe de novo para esse lugar, assim, quanto que a gente aprende quando a gente está presente, né, e é isso, assim, distanciando de tudo que é ruído, criando esse lugar, mesmo que fictício, mas que coloca o foco, a atenção, não fictício, né, porque é sobre o que é real, mas eu falo assim, tirar a interferência, colocando o que é importante no centro e fazendo a escuta do que as pessoas trazem sobre o que elas compreendem sobre o que
é aquele lugar, né? E aí a gente consegue, assim, criar esse espaço de movimento e fazer com que as ferramentas adequadas, as soluções apropriadas sejam apresentadas para que a gente consiga construir algo novo, confiando que as pessoas estão engajadas e que elas vão fazer o melhor delas ali. Pode passar? E é isso, esse é o resultado final. Pode passar. Eu agradeço, gente, eu botei esse último slide só para fazer a divulgação das redes sociais, né, da marca aqui da Marcenaria. Pode passar. E é isso, gente, agradeço. Nossa, eu fiquei muito tempo falando, viu, Adeline? Achei que ia ser menos, mas espero que vocês tenham gostado. E tô aí, gente, disponível para a gente conversar agora. Legal. É oficina 8 e um underline no final, né? Oficina 8 e um underline. Legal de colocar, é isso, gente. Nossa, de tudo que você falou, eu fiz várias anotações aqui. Queria até ver se tem um pessoal querendo perguntar, Gabi. Tem um pessoal aguardando para fazer pergunta? Ih, acho que ela não está ouvindo direito. Aqui no chat, não. Tá. Eu fiz anotações das coisas que eu gostei, mas no final tem uma coisa que sobressaiu, que é a minha pergunta. Então, assim... Pode falar. Gostei quando você falou da cultura da abertura e do acesso. A sua fala trouxe uma constelação de coisas que estão interligadas aí, né? Como você mesma falou, é um sistema, e uma coisa mexe, a outra mexe também, né? Então, cultura da abertura e do acesso, empoderamento econômico local, não é só esse empoderamento local, tipo, eu sou capaz de fazer. Não, tem essa parte econômica muito importante. Você também falou das soft skills, que vai ser o nosso assunto de outubro da live aqui. Eu só não lembro a data, depois a gente vê aí, Gabi, antes de terminar, a gente fala, né? A coisa do designer ser um facilitador ali, né? Porque todo mundo tem um saber, cada um traz um saber. É a pessoa especialista na sua vida, né? As pessoas são especialistas nas suas vidas, nas dificuldades das suas vidas. Exato. E aí o designer acaba estando lá como um facilitador. E aí entra nessa coisa da escuta mesmo, que é o ponto que mais me... Inclusive na prática que eu sinto muito isso. Toda vez que tem muitas vozes envolvidas, como que você faz, né? Porque você mencionou aqui, então tem a parte da metodologia, tá? Eu tenho algumas técnicas para elencar... sei lá, mais recorrência de tal tema, menos recorrência de tal outro tema. Mas tem essa parte da escuta sensível, não é? Então, não basta você vir com uma ferramenta e falar, não, eu tenho uma ferramenta para fazer sentido de tudo que eu escutar. Tá bom, mas essa parte da escuta sensível, não vem das ferramentas mais duras, né? Não. Isso, então, é mais sobre isso. Como você faz para... equacionar, equilibrar, não sei nem se é o termo correto isso, né? Sim. Todas essas vozes envolvidas. Beleza. Então, a maneira como eu consegui visualizar a maior parte, porque é isso, assim, a gente precisa fazer a escuta de todo mundo, né? Entendendo que eu tô falando de grupos que vão estar variando de 10 a 20 pessoas no máximo, tá? As dinâmicas que eu trabalhei com grupos maiores do que isso, 35 pessoas, que foram aquelas praças que a gente fez em Goiânia, a gente não tem, às vezes, esse tempo de escuta. O tempo de escuta, ele exige isso, ele exige tempo de você ouvir e de... o quê? Mudou aí as telas? Hã? Não tô te ouvindo. Tá. Não, é que eu tô tentando pôr você grande. Mas não, deixa pequenininho. Tá bom aí. Então, ficou legal. Então, primeiro é sobre registrar, né, o que cada pessoa está colocando enquanto definição, né, de um problema, seja isso, assim, o que esse banco pode ser, ou o que essa praça precisa, ou quais são as questões que hoje incomodam, né, no convívio ou no deslocamento ao redor desse local. E aí a gente vai mapeando tudo isso, inclusive, principalmente as soluções, né? Então, se a pessoa desenhou, por exemplo, num processo de desenho, e aí a gente vai no final, expor todo mundo tem que expor a sua solução, mesmo que ela seja repetida,
a gente vai fazendo um processo de identificar semelhanças de cada ideia e colocando as partes que podem ser complementares e construindo esse terceiro lugar. Eu vou dar um exemplo mais claro, que foi, por exemplo, o último projeto que a gente fez aqui na marcenaria. A pergunta principal, a pergunta disparadora era: se a gente, o projeto, a proposta era desenvolver um mobiliário para uma escola de faz de conta. E aí a gente precisa ter um ponto de partida, que era a lousa. Todo mundo conhece uma lousa, todo mundo sabe o que é uma lousa. E uma lousa, a gente conhece ela plana, verde ou preta, né, branca também, dependendo do tipo de lugar. Mas o que a lousa faz? A lousa faz uma explanação sobre uma forma de pensamento. A pessoa pode usar um diagrama, ela pode fazer um mapa mental, ela pode construir um desenho em perspectiva dentro desse plano. E se a gente partisse de um ponto anterior? E se a gente pensasse que a lousa, então, ela é esse campo de explicação de um pensamento, mas será que o nosso pensamento não pode ter uma outra forma de ser apresentado? Né, que não uma área plana, quadrada? E aí a gente começou a divagar sobre as possibilidades de explicar o pensamento em formas não planas e em outras possibilidades de lousa, né, que pudessem ser desde isso, assim, desde salas inteiras, você pensar num espaço tridimensional, até a possibilidade de uma lousa curva com uma regulagem, enfim, em um tecido flexível. Então, existem milhares de possibilidades do que pode ser uma lousa dentro do que é a pergunta, como eu explico o que tem dentro da minha cabeça, sabe? Como a forma como eu penso uma determinada ideia. E aí, a gente vai colocando isso no papel, de alguma forma a pessoa precisa representar isso graficamente, né? E a gente entende graficamente como qualquer desenho, esboço, tudo faz parte, a pessoa vai explicar, né, o que ela fez, seja um caracol, seja, enfim, isso, e aí a gente vai conseguindo entender pontos de contato e o que de fato faz, vamos dizer assim, sentido a partir do que a gente tem de recursos para realizar essa ideia, né? Então, vamos falar aí de materiais e ferramentas, mas também do que pode ser algo factível para entregar para aquele determinado lugar, né? Entendendo que toda ideia pode ser construída, a questão é a quantidade de mais ou menos tempo. E é isso, assim, que às vezes soluções semelhantes podem dialogar e se tornarem uma só, ou a gente pode brincar um pouco mais com essa questão do atrito quando a gente coloca soluções muito diferentes juntas e aí vão precisar entender esse ponto de contato. E isso funciona, assim, é impressionante. As pessoas, quando elas estão a fim de fazer, elas encontram um jeito e o diálogo acontece, entendeu? Então, e aí, quando a gente vai para maquete, e essa maquete pode acontecer, né, tanto com materiais de maquete mesmo, ou até palito de picolé, que é um material super fácil, né, papelão e tudo mais, isso vai mostrando os caminhos possíveis de se materializar e a gente vai identificando o que pode isso virar uma chapa de compensado, isso virar um caibro de cedrinho, isso virar determinado material, até a gente chegar no resultado final do que seria esse projeto. Então, é tudo isso, assim, são aproximações e são as particularidades que se complementam, sabe? E, enfim, e é isso, é uma mágica que acontece. Eu não sei o que acontece, as pessoas são muito maravilhosas. A gente sempre consegue um resultado muito bacana. É a parte sensível que precisa fazer a cola. Às vezes ela é a cola que cola as coisas, né? Sim. Não sei. Nesse sentido, né? As coisas ficam meio desconectadas, assim, aí vem essa parte sensível que faz porque elas precisam sentir que elas estão sendo escutadas. Quando alguém entende que a ideia dela está sendo colocada ali, a dinâmica vira completamente. Eu já participei de processo de cocriação em que eu estava como assistente, lá no comecinho, em espaços colaborativos de colegas, de outras pessoas,
em que às vezes o diretor da multinacional de uma empresa gigantesca está lá, mas ele está numa posição em que ele não quer ser julgado por ninguém, ele não quer tomar grandes riscos, mas no momento que ele entende que alguma palavra que ele falou foi absorvida pela equipe e colocada ali, ele vira uma criança e ele começa a participar e entrar e engajar de novo, entendeu? Então, a questão as pessoas, elas precisam dessa proximidade, né, e às vezes é difícil quando você tem isso dentro de espaços onde você tem estruturas muito demarcadas, né, hierarquias e tudo mais, mas quando você cria esses ambientes de colaboração, entendendo que está todo mundo partindo do mesmo lugar, né, cada um, é claro, com a sua bagagem, mas que ali todo mundo vai ser escutado e está todo mundo jogando junto, você consegue fazer essa movimentação e esse engajamento fazer acontecer, entendeu? Então, mas é isso, assim, é sobre esse lugar de sensibilidade, de puxar de um lado, de soltar do outro e ir deixando acontecer. Não sei se eu respondi sua pergunta. Respondeu. E a Gabi está aguardando fazer uma pergunta também. Pode fazer. Na verdade, é uma contribuição, né, do que você falou, que os processos que você usou, processos que a gente usa em todas as áreas do design, por exemplo, até na parte de produtos digitais, onde a gente acha que vai ser muito diferente entre desenvolver um produto físico e um produto digital, mas na verdade a gente usa todos esses processos, aonde vai ser usado, qual é o contexto, quem são as pessoas, quais são os problemas dessas pessoas, né, para a gente desenvolver qualquer tipo de produto, a gente precisa usar todos esses métodos que são compartilhados assim, em todas as áreas do design. Então, se eu falo que eu vou desenvolver um produto para tal pessoas, para tal grupo de mulheres, eu preciso realmente fazer todo esse processo que você mostrou, né? De ir lá, falar com essas mulheres, de ver quais são os problemas dela, para elas darem opinião. Então, quando você faz um produto que não é junto com essas pessoas, você não desenvolve um produto correto, um produto que vai ter uma utilização exata para elas, né? Então, esse processo que você mostrou é um processo que, assim, quando você entende esse tipo de processo, você está, assim, pronto para trabalhar em qualquer área do design, porque você vai usar esse processo em todas as áreas. É o processo de ver quem realmente vai usar, o processo de construir junto com eles, de testar com eles, é o processo de colocar a pessoa para realmente ela fazer a transformação, né? Sim. Pode falar. Que bom que você usou o termo transformação, que é o título da nossa live, e é essa coisa de transformar o mundo em si mesmo, né? Se não ficou claro para a galera, que fique agora, né? Que é transformar. Quando você modifica o mundo, você modifica a si mesmo, né? Vou deixar você concluir, então. Não, é perfeito isso que você falou. Eu acho que a questão da transformação que eu acho que a gente aborda, né, nessa live, é sobre esse lugar de mudança, né, e de deslocamento, não só de um comportamento que acontece quando a gente consegue engajar um grupo, né, em torno de um tema, em torno de uma proposição, em que todo mundo se faz participante, inclusive quem é proponente, inclusive, né, a pessoa, no caso eu, ou alguém que é reconhecido pelo grupo como alguém que sabe, que está coordenando, mas que também é exemplo. Então, é isso, assim. E aí, essa dinâmica faz com que a gente perceba no mundo real que a gente pode ter esse mesmo comportamento e reproduzir essas mesmas dinâmicas em outros ambientes. O que faz a gente querer ou não são questões que a gente precisa identificar, se são relacionadas à hierarquia, aos grupos que a gente participa, quais são as funções que cada um está sendo delegado, mas entender que nesse âmbito da construção do mobiliário, né, que tem isso, assim, um tempo definido, de começo, meio e fim, mas que todo mundo ali sabe que tem um papel, né, ativo de dar a sua opinião, ativo de desenvolver o processo de mão na massa, né, pegar a ferramenta, fazer a orientação e construir, e também entendendo que tem essa possibilidade também de você mudar de posição se determinado lugar não está sendo confortável, existem outros lugares onde eu posso atuar, isso faz com que as pessoas percebam que elas têm escolha, sabe? E aí, só que num campo muito grande, né, que nesse caso, é focado no espaço público, mas também na vida delas, né. E aí, enfim,
E aí é sobre esse processo de pesquisa, e eu vejo que a marcenaria tem essa possibilidade muito grande, porque é um ofício que é acessível em termos de custo. A gente consegue ter um martelo e um serrote em casa. E, é claro, você consegue sair, você pode ter esse tipo de investimento, e você pode ir gradualmente chegando num lugar, né, até ter mais máquinas, enfim. Mas é um hobby que você consegue ir ampliando e desenvolvendo soluções para você e para outras pessoas também. Então, eu vejo que é uma forma, para mim, né, eu sou essa pessoa que sempre vai levantar a bandeira que toda escola tinha que ter esse espaço, né, de ensinar a usar essas ferramentas e ensinar o uso delas com segurança, e ensinar que esse tipo de habilidade é valorosa, é valiosa para quem entende como solucionar pequenas coisas no dia a dia. Você ganha tempo, né? E que isso aplicado ao design, utilizando isso como isso, forma de, o meio de solução, né, para questões maiores, a gente pode chegar em escalas de solução muito, muito interessantes, né? É mesmo. É isso. Tanto localmente quanto sistematicamente, assim. Legal. Eu querendo comentar, mas nós vamos ter que terminar. Não, infelizmente, assim, porque tem uma outra atividade programada para iniciar 8h30. Caramba! Mas a gente já sabia que ia dar um erro, assim. A live sobre soft skills vai ser 20/10. Mas aí, com a Fernanda, a gente traz ela de novo para falar o que ela quiser, né, da próxima vez. Nossa! Não, eu vou participar dessa do dia 20. Eu vou estar na caixa de comentários. Eba! Coisas. Eba, legal. Então quer fazer comentário aí, Gabi? Acho que por enquanto não, acho que tá tudo certo. Então obrigada, gente, pela paciência aí. Obrigada, Fer, né? Para mim já virou Fer, né? Sim. Adorei, aprendi várias coisas. Queria muito participar de uma oficina sua. Quem sabe um dia a gente traz você aqui para Araraquara para fazer uma oficina aqui com a gente. Tem SESC aqui para todo lado também. Arrasou. Não, eu estou super aberta, eu adoro. Esse diálogo, para mim, é muito importante, né? A gente continuar trocando em relação a isso, assim, até possibilidades, necessidades, coisas que vocês vão ver no corredor da universidade ou na praça, e a gente começa a identificar, né? Quando a gente aprende as palavras, os termos, e principalmente quando a gente participa de um processo desses. Eu estou super aberta e é isso, assim, fica o convite para vocês virem conhecer a marcenaria aqui, por favor. É mesmo? Em São Paulo, meu povo. Legal. Venha, por favor. Legal, gente. Obrigada. Então, eu vou parar a transmissão, a gente continua aqui na tela para falar um tchau de novo. Assim. Valeu, pessoal. Ótima noite a todos. Se cuidem.